Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Olha, para uma pessoa ser realmente feliz nesta vida, aliás, todos procuram a felicidade. Mas para ser feliz, nós precisamos ser abençoados por Deus em 3 áreas principais: comunhão com o próprio Deus, também o relacionamento pessoal, a família, e é claro, no relacionamento com a sociedade, o trabalho. O salmista resume bem em Salmos 128, versículos de 1 a 3, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Por esta razão, a felicidade no lar tem recebido muitos ataques. É no lar, sim, é no lar que se aprende o temor a Deus e a maneira correta de viver em sociedade. Diante dessa importância, a família precisa receber o cuidado especial do pastor e da igreja. A família precisa ser pastoreada. Não podemos negligenciar isso. E existe um mito sobre família, principalmente de nós evangélicos, de que toda família tem que ser perfeita. Sua família não é, assim como a minha também não é perfeita. A imperfeição atinge a todas, desde as mais simples até as reais. A palavra de Deus também não esconde a triste realidade da imperfeição familiar. Pelo contrário, ela revela a origem da imperfeição, que foi o pecado. Romanos 5,12 exemplifica essa imperfeição até mesmo na vida dos mais santos. Mas o melhor de tudo, meu irmão, minha irmã, o Senhor aponta para a solução, que é a graça de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Origem da imperfeição familiar. A primeira família, criada por Deus, era perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque criou Deus, pôs o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis, capítulo 1, 27 e 28, também o versículo 31. A expressão muito bom indica que a família criada era ótima em todos os seus aspectos: físico, moral, intelectual e, óbvio, o espiritual. Aquela família seria a matriz de outras, o que produziria uma sociedade perfeita. Entretanto, por causa da desobediência original, não somente cada cônjuge, mas a família tornou-se defeituosa em sua essência. A família original rompeu a sua relação espiritual com o Criador e herdou todas as consequências nefastas desse rompimento. Lemos em Gênesis capítulo 3, de 7 a 24. E o primeiro, senso de vergonha, versículo 7, senso de culpa, versículo 8, morte espiritual, versículo 24, dificuldades e obstáculos com a natureza, versículos de 17 a 19, e também a perversão da natureza. Primeiro ponto, vamos destacar a morte física. As consequências poderiam ser resumidas nas palavras que aparecem no trecho: medo, fuga, esconder, maldita, inimizade, sofrimento, dor, fadiga e também abrolho, suor e expulso. Em resumo, a imperfeição familiar tem origem, segundo a palavra de Deus, na corrupção da natureza humana individual. A família é coletivamente enferma por causa da enfermidade individual de cada membro. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, confessa o salmista. Deus, em sua palavra, nunca escondeu os defeitos dos seus escolhidos. O apóstolo Paulo afirma: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos, capítulo 15, versículo 4. A isso Paulo acrescenta: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Alguns exemplos bíblicos da imperfeição na família.
Abraão. Na família de Abraão houve mentiras inconsequentes, proposta indecente e capricho feminino. Nós lemos Gênesis capítulo 12, versículos de 11 a 18, Gênesis 16, versículo 2 e também versículos de 5 e 6. Na família de Ló, a prática sexual entre as filhas e o pai. Gênesis 19, versículos de 30 a 38. E a família de Jacó. Predileção por filho e intriga séria entre os irmãos. Passividade do pai. Família de Moisés. Houve também maledicência entre os irmãos. Números capítulo 12. Família de Sansão. Família de Eli, Davi. Família de Salomão. Enfim, não existe família perfeita. E nós encontramos isso inclusive na palavra de Deus. Mas nós temos uma palavra para restaurar a família. A família dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, estabelece um paradigma para todas as famílias. Cada família possui virtudes e, é claro, também defeitos. A família dos patriarcas, como se vê nos capítulos de 12 a 50 de Gênesis, desenvolveu algumas marcas negativas que precisam ser restauradas. As duas principais eram o hábito de mentir e a predileção ou acepção dos pais no relacionamento com os filhos. Por exemplo, José do Egito sofreu as consequências do ódio dos seus irmãos. A razão bem evidente era a preferência do pai Jacó. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Gênesis 37, 3. Seus irmãos ressentiam-se dessa predileção. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A desestrutura na família, o ódio dos irmãos, os irmãos não podiam falar pacificamente a José. Ou seja, José chegava sorridente, cumprimentava os seus irmãos, dava a paz do Senhor, e os seus irmãos olhavam para ele com olhos de ódio, de rancor, querendo literalmente a sua morte. Por quê? Porque o pai deliberadamente disse: meu filho predileto é José. Muito bem. Além de tudo isso, José, por causa de um sonho, ele prevê um futuro em que ele estaria numa posição de relevância sobre os demais irmãos. Gênesis 37, de 5 a 10. E por causa disso, meu irmão ou minha irmã, cheios de ciúmes, os seus irmãos decidiram matá-lo. E já em Gênesis 45, versículo de 1 a 15, José é apresentado como um instrumento levantado por Deus para abençoar a sua família. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, versículos 4 e 5. Que palavra! Isso nos remete a Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, irmã, quais os aspectos que caracterizam a pessoa usada por Deus para abençoar as famílias imperfeitas? Quais são? Em primeiro lugar, uma pessoa em comunhão plena com o Eterno. Uma pessoa cheia de amor. Então José, não se podendo conter diante de todos, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro. Gênesis 45, de 1 a 2. José chora, não as lágrimas do ressentimento, do rancor, do ódio, da vingança, não, mas ele derrama o seu coração cheio de amor fraterno. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Quero dizer para você que vive um problema na família, eu não sei em que circunstância, se é conjugal, se entre pai, filhos, eu não sei. Mas uma coisa eu posso responder para você com responsabilidade e com convicção, e com toda certeza, nenhuma dúvida: se você ama ao Senhor, se você está chorando aos pés do Senhor, Ele é poderoso para transformar qualquer tipo de problema, qualquer maldição em bênção, como fez na vida de José do Egito.
um outro aspecto que caracteriza uma pessoa usada por Deus é uma pessoa que se sente realizada. A vida sempre conspirou contra José, não é verdade? Ele foi odiado, vendido, revendido, encarcerado e esquecido. Ele tinha tudo para ficar amargo, inferiorizado, pessimista, deprimido. Mas não, ele venceu todas as circunstâncias e aos 30 anos tornou-se governador do Egito. É verdade. Uma pessoa realizada, embora todos os traumas, embora todos os problemas que ele enfrentou. Ele poderia ficar deprimido, não dormir, cruzar os braços, não querer saber de Deus, mas aí está a diferença. Em todas as circunstâncias, ele preferiu obedecer a Deus. Na cadeia, na cisterna, na perseguição, na tentação, com a incircuncisa mulher de Potifar, se é que podemos chamar uma mulher de incircuncisa, não é? Mas entendam, é claro. Uma pessoa que tem orgulho da sua família. José do Egito, mesmo ocupando um cargo de posição no Egito, ele não teve vergonha da sua origem simples e estrangeira, não. Ele apresenta a sua família a Faraó, que afirma: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Gênesis 47, versículos 5 e 6. Através de José, Israel e toda a sua família foram abençoados, física, econômica e materialmente. Gênesis 47, versículo 12. José também foi usado por Deus pela sua humildade. José era uma pessoa humilde. Ele via em sua biografia a ação soberana de Deus. Tudo o que ele enfrentou foi providencialmente, na sua visão, permissão de Deus. E chega a dizer: Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, versículo 5. Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Isso no versículo 9. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus o tornou em bem. Deus seja louvado, meu irmão e minha irmã, para restaurar as imperfeições de sua família. Primeiro ponto: reconhecer as imperfeições de sua família, vendo-as como reflexo do pecado, condição em que se encontra qualquer ser humano, eu, você, todos. Porque diz a Bíblia, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, toda família tem defeitos. Um outro ponto é entender que as imperfeições de sua família não implicam necessariamente que não há mais saída ou que não existam coisas boas no seu lar. Isto porque Deus sempre exercerá misericórdia sobre a sua família. Lute você mesmo, assim como José, para restaurar a felicidade no seu lar. Seja o redentor da sua família, através da oração, da comunhão com Deus, da humildade, do perdão. E uma outra coisa que não podemos esquecer é agradecer a Deus. Agradeça a Deus a família que você tem. Ele não errou em ter lhe dado esses pais, irmãos, esse cônjuge. Agradeça a Deus e lute pela sua família, porque a família é atacada, porque é um projeto de Deus. Ouviu, pastor? Ouviu, meu irmão? Ouviu, minha irmã? Família continua sendo e será um projeto de Deus. Pai bendito, Criador dos céus e da terra, nós clamamos pelo precioso e poderoso sangue de Jesus. Senhor, quantas dificuldades as famílias têm enfrentado. São muitas as circunstâncias. Lares desfeitos, pais vivendo separadamente, outros buscando bens terrenos, esquecendo-se da responsabilidade com os filhos. Outros buscando bens terrenos, esquecendo da responsabilidade contigo, ó Senhor. A verdadeira bênção vem do alto, vem de cima, como diz em Salmos 127. Deus, que esta singela mensagem possa encontrar corações ávidos para restaurarem as suas famílias. Para a honra e glória do Senhor Jesus, oramos. Amém. Você acabou de ouvir Mais Que Palavras,